Meu nome é Márcio Mitidieri, especialista em certificação, e eu trouxe para você uma grande novidade. Em parceria com a Agrogênios, estaremos disponibilizando para você vários conteúdos sobre sustentabilidade para que você possa aplicar em sua organização. Basta clicar em curtir, compartilhar e caso tenha alguma dúvida, acesse o nosso link na descrição. Olá, meu nome é Eric Mitidieri, eu sou sócio aqui da Agrogênios e engenheiro. Hoje eu vou passar um pouco mais para todos que estão vendo a gente, não sei que hora que você está vendo isso, mas eu tenho certeza que essa aula vai fazer muita diferença para o conteúdo, então vamos dar o máximo de atenção possível naquilo que eu tenho para passar. Como defensivo, ele é uma estrutura que tem várias e várias legislações, NRs, que a gente precisa ficar muito esperto na hora de implementar. Esse modelo que eu vou estar apresentando aqui é um exemplo para servir de inspiração para quem estiver no processo de melhoria da estrutura que já tem, para quem quer começar uma estrutura e quer seguir os parâmetros corretos, quem quer garantir que a estrutura de cômodo de defensivos vai estar cumprindo com a legislação das certificações de qualidade da Global Gap, da Rainforest, de outras certificações e principalmente da NR31, no qual, no pior dos casos, se você não recebeu uma auditoria de certificação, você vai receber uma auditoria do Ministério do Trabalho. Então, isso traz mais uma importância para esse documento que vai ser avaliado e que vai fazer muita diferença na nossa auditoria. Então, vamos lá. Então, como defensivo, o importante dele é que ele esteja sempre, no mínimo, a 30 metros de distância de qualquer área de vivência, principalmente moradias, casas de moradores e estruturas que vão beneficiar o produto certificado, no caso de café, no caso de outras estruturas. Lógico que, depender da cultura, o período em que o cômodo de defensivos vai ser usado não coincide com o período da colheita. Então, até possibilita a interpretação, uma brecha legal, no qual o auditor pode entender que não há o risco. Mas o ideal, o correto, o que vai trazer tranquilidade, botar a cabeça no travesseiro e dormir, e não sabendo que não vai gerar não conformidade, não vai precisar realocar o cômodo defensivo, é usar os 30 metros de distância de qualquer área de vivência, beleza? O ideal é que ele seja fechado com acesso restrito, certo? A gente sabe que às vezes o cara coloca acesso restrito só na estrutura do cômodo de defensivos propriamente dito, onde vai armazenar os defensivos agrícolas. Mas o importante também é que o lugar todo onde vai ser manipulado seja isolado, de forma que qualquer tipo de contaminação que venha a existir fique centralizada num único lugar e não no resto das estruturas. Por isso a importância da gente ter um cômodo defensivo, beleza? Então vamos dar sequência. A primeira coisa é o cômodo defensivo, ele está muito bem fechado, como esse exemplo aqui. Tem um portãozinho, tem um trator ilustrativo, certo? E aqui a gente tem um pulverizador. Ah, mas esse pulverizador aqui é para cereais. Não tem problema, poderia ser qualquer outro pulverizador. Lembrando, este é um exemplo, beleza? Eu vou até excluir ele aqui agora para a gente facilitar a nossa visualização, perfeito? Nesse caso, ele tem uma praça de preparo de calda. Lembrando, esse projeto vai estar disponível para poder fazer o download a qualquer momento, principalmente depois que você fizer o questionário e for estudar, beleza? Esse cômodo defensivo aqui, ele tem as praças de preparo de calda, onde vai ser manipulados os produtos químicos defensivos, adjuvantes, fertilizantes, etc.
Então ele tem um quebra-molazinho aqui que impede o escorrimento da água para fora, centralizando a caída da água. No caso aqui tem dois, então poderia ser um só, não tem problema, certo? Aqui a gente tem o lava-óleos e chuveiro de emergência, feito de uma forma muito simples, muito rudimentar. Cumpre a legislação? Cumpre, certo? Tem lugar que pega um cano de PVC e faz 2 furos, esse aqui fez 2. Tem outros lugares que eles colocam uma ducha higiênica dessas de vaso sanitário para poder usar no caso de chuveiro de emergência e lavar óleos. O chuveiro de emergência ele tem que ser sempre desobstruído, de fácil acesso no local onde vai estar sendo preparada a calda. Algumas normas de certificação traz uma distância mínima, 12 segundos, 18 segundos. A verdade o ideal é estar sempre no local onde vai se preparar a calda. Tem lava-óleos portátil, tem chuveiro portátil, mas o ideal é que ele fixo esteja sempre no lugar onde vai ser preparado e armazenados os defensivos agrícolas. Aqui eu não coloquei as sinalizações, mas a gente vai estar disponibilizando aqui várias sinalizações, eu vou estar falando nelas nesse momento. Eu estou mais preocupado com a estrutura, a legislação, o embasamento prático da legislação de defensivo, do que propriamente dito as sinalizações de segurança, beleza? Lógico que uma coisa está sempre junto com a outra, beleza? Então vamos dar sequência. Aqui a gente sempre coloca uma placa, nós chamamos ela de mandamentos do cômodo defensivo, onde a gente vai especificar as principais legislações aplicáveis ao cômodo defensivo, preparo de calda, carência e reentrada, tudo isso que já é um tanto comum e foi falado também no decorrer do curso, certo? Aqui também, logo na entrada do cômodo defensivo, é importante a gente ter a barreira. No caso aqui está um quebra-molazinho, mas pode ser uma barreira de tijolos. Ela sempre tem que estar na porta como uma contenção adicional, beleza? Outro ponto que é importante aqui, ó, é a questão do local adequado para guardar as embalagens vazias. Sempre no local fechado. A NR31 é muito clara que isso não pode ser acessível a qualquer um e tem que estar em um lugar fechado, de preferência até trancado. Ah, mas tem problema ser só de tela? Não, está fechado, está fechado, está fechado, certo? Então isso aqui é o limite da felicidade, uma forma simples. Esse projeto foi elaborado de uma forma simples para cumprir a legislação, perfeito? Então aqui o importante é sempre ter algum pallet, de preferência de plástico. Algumas certificações dão a flexibilidade interpretativa de aceitar um pallet com uma lona superficial, mas o correto pela legislação, para a gente não ter nenhum tipo de problema e dormir tranquilo quanto ao processo de auditoria, é a gente passar a usar os pallets de plástico ou nenhum outro material absorvente. Já vi lugar que usa tijolo e põe uma lona por cima. O que está condenado de qualquer forma é o pallet de madeira sem nenhum tipo de proteção extra. Perfeito? Então aqui são embalagens vazias. Lógico que deveria estar sinalizado, trancado. Perfeito? Sempre com proteção contra intempéries, chuva, né? E aí está um exemplo aqui. Outro ponto aqui que a gente vai estar falando é dentro do cômodo. É muito importante que ele tenha uma proteção contra pássaros, está vendo a tela aqui? Então, entrada de animais. Em cima, nas gretas que tem, nas brechas que a telha tem entre a parede e o telhamento, muito comum a entrada de pássaros, outros animais. Então é importante que faça um recorte bem feito. Às vezes põe até uma tela por cima para garantir que nenhum tipo de animal vai ter acesso ao cômodo defensivo. Aqui a gente colocou as prateleiras circulares, né, pegando toda a superfície do cômodo. Importante demais isso, porque
elas ficam com a caída para dentro, de forma que qualquer derramamento vai ficar para dentro. Aqui eu até exagerei na queda para justamente ilustrar de uma forma didática. Mas não precisa ser tanta queda assim não. Uma leve queda já cumpre a função. Nesse caso aqui, que mais que tem que ter aqui dentro? Tem que ter lugar para deixar as receitas, as FISPQs, ficha de inspeção de segurança de produto químico, as bulas dos produtos químicos, sempre colocar sólido em cima, líquido embaixo, separar visualmente fertilizante, defensivo, adjuvante, fungicida, inseticida, com sinalizações, placas, identificação. Muitos lugares também já deixam aqui a sinalização de carência, reentradas, bandeiras, as placas de carência e reentrada, onde vai ter a data de aplicação, tudo certinho. Ótimo lugar para se armazenar bomba costal, tudo isso pode ser armazenado aqui dentro, contanto que esteja fisicamente separado. Nesse caso aqui, numa parede vai ser colocado os fertilizantes, na outra, fisicamente espaçada, no inverso, vai ter os defensivos, certo? Dependendo do lugar, é ideal até colocar uma placa. Isso aqui foi pensado em otimização de custos, beleza? Sempre colocar sólido em cima, líquido embaixo. Por quê? Ah, mas em prateleira, Eric, você colocou em prateleira. Não tem problema. A parte da prateleira, se eu tiver que respeitar uma distância mínima entre a parede, ou se eu for respeitar outro vão, isso vai fazer com que o produto que está na prateleira caia da prateleira. Vamos supor, essa prateleira aqui, cada uma delas tem 45 centímetros de largura. Se eu tiver que obedecer algumas legislações de 50 de distância da parede, isso aí vai valer para pallet no chão. Então, a partir do momento que você ganha essa estrutura, espaço físico vertical, não tem problema. Você pode manter eles na parede, contanto que esteja sempre sólido em cima, líquido embaixo. Por que sólido em cima, líquido embaixo? Porque produtos granulados sempre acima dos produtos líquidos. Por um motivo muito simples. Quando você deixa cair algum produto granulado em cima do líquido, você consegue aproveitar isso. Você passa uma vassoura, alguma coisa, você limpa, você consegue eliminar o risco. Agora, quando o líquido cai em cima do sólido, você acaba contaminando um produto com o outro e acaba perdendo os dois. Perfeito? Outra coisa muito importante, ter um balde de material absorvente, uma pá, uma vassoura, para se cair, tiver qualquer tipo de derramamento, a gente conseguir fazer imediatamente a impermeabilização desse produto e reaproveitar esse material, seja na lavoura, seja em outro campo sujeito à aplicação. Perfeito? Vamos para o próximo. Aqui tem um exemplo de cômodo de vestiário de EPI, sempre separado, certo? No caso aqui, a gente só tem considerando que apenas homens fazem a aplicação, mas se tem mulheres fazendo a aplicação também, tem que ter um vestiário feminino e um vestiário masculino. Um local para banho pós-aplicação, um banheiro para lavar as mãos, local para guardar os pertences, ou às vezes um armarinho, um pendurador, alguma coisa nesse sentido. Perfeito? Aqui, ó, deixa eu passar um pouquinho. Aqui é o local onde eles vão higienizar os EPIs. Ou seja, aqui tem os tanques, tudo que preparado, tanque, tudo muito bem sinalizado, lavagem de EPI, chuveiro de emergência, lava-óleos de emergência. E aqui é um vestiário, certo? Dentro dele vai estar os armarinhos onde eles vão armazenar os EPIs devidamente identificados. Pois, qual que é o processo? O cara chega, ele lava os EPIs, troca de roupa, tudo certinho, toma banho e vai para casa em segurança, deixando todo tipo de contaminação da lavagem do EPI, tudo lá.
Então aqui ele vai guardar os pertences dele e os EPIs para se trocar depois de lavado o EPI. Perfeito? Aqui eu coloquei também um varal. Ele está sinalizado de uma forma bem clara. Por isso que aqui a gente tem um telhado um pouco maior, para poder o EPI sempre ser lavado e secado na sombra. Isso é muito importante, pois danifica ele secar no sol, certo? Extintor de incêndio. Várias legislações exigem que, e certificações também exigem que alguns produtos agroquímicos têm risco de pegar fogo. Então é importante a gente ter o extintor de incêndio. Muitos nos perguntam também qual tipo de extintor de incêndio que a gente deve colocar no cômodo defensivo. Via de regra, pela NR23, cada extintor de incêndio cobre um raio de 25 metros. Isso geralmente não se aplica a fazendas, mas é um bom parâmetro de comparação quando a gente vai dimensionar a quantidade de extintores de incêndio para um cômodo defensivo. Outro ponto importante, alguns agroquímicos são sensíveis a pegar fogo, certo? Então é importante a gente ter isso. Geralmente a gente recomenda um de pó químico seco, ABC, que vai servir tanto para materiais elétricos, combustíveis fósseis e materiais como madeira, etc., que são mais normais. Mas o importante é que cumpra todas as classes de fogo que possam existir dentro de um cômodo defensivo. Aí, dando sequência no nosso projeto aqui, certo? A gente tem, saindo do vestiário, tem um local para armazenar qualquer resíduo restante do preparo da cauda do defensivo. Então, você preparou o tanque, derramou alguma coisa, pôs aqui um lugar para abastecer o tanque, já abastece o tanque aqui, já pula uma etapa, já coloca uma caixa d'água, beleza? Todo o resíduo vai cair para dentro. E antes disso eu coloco um registro para travar isso, porque às vezes vai estar chovendo, certo? E eu não quero que os resíduos da água da chuva caiam aqui dentro. Então eu fecho esse registro, a água da chuva vai passar. Isso é um exemplo, uma sugestão. Tem outros lugares que colocam uma tampa sobre o ralo. Ah, mas vai empoçar, vai entrar um pouquinho acaba entrando, isso é normal. O projeto já prevê esse tipo de coisa, inclusive auxilia na diluição da água que vai estar residuária. A gente tem que evitar que a água transborde. Esse é o nosso papel. E garantindo que isso aqui vai estar fechado, vai evitar o transbordo, contaminando assim o meio ambiente. Perfeito? Outro ponto importante aqui, ó. Deixa eu passar um pouquinho. Aqui, ó, é a questão do suspiro. Nesse caso aqui, a gente coloca geralmente 2 joelhos para poder evitar esse tipo de entrada de água da chuva. A gente garante que o respiro vai existir. Perfeito? Suspiro. Importante a caixa, não precisa ser uma caixa d'água, pode ser uma bombona de 200 litros, um galão maior. O importante é que tenha um local destinado para reservar uma caixa para poder armazenar qualquer tipo de água residuária decorrente do preparo de caldo. Perfeito? Vamos dar sequência aqui. Aqui a gente tem uma noção geral do que é um cômodo defensivo. Ele tá aqui no portão dele está aberto, certo? Tem uma caixa no nível abaixo, o vestiário onde vão tomar o banho pós-aplicação, o local de troca de EPI para poder sair, preparar a calda, tudo. Aqui o local de lavagem de EPI, aqui o chuveiro de emergência, o cômodo defensivo propriamente dito. Ah, é que esse cômodo defensivo está muito pequenininho, não vai suprir minha demanda. Separa um com fertilizante, um defensivo, prolonga ele um pouco mais. Isso é uma sugestão, esse é um projeto modal, perfeito? Então,
Aqui, ó, dá para ver nitidamente o sistema de preparo, de tratamento de resíduo. Nesse caso aqui, eu coloquei dois. Um ralo um ralo comprido aqui, outro ralo aqui, outro ralo aqui. Então, até a água do banheiro vai estar vindo para cá, a água de lavagem de EPI, por isso o volume alto aqui. Então, a gente garante que esses defensivos aqui, qualquer tipo de resíduo vai estar sendo canalizado para cá, perfeito? Tem fazendas que ainda colocam aqui uma caixa extra para poder captar água da chuva e aproveitar no preparo da calda. Outra alternativa sustentável também, por que não? Então aqui, ó, eu vou ter uma noção melhor, certo? Isso é um corte, dá para ver nitidamente aqui, ó, que como que a gente coloca a caída da água para cair um pouquinho para dentro, facilitando evitando qualquer tipo de risco de derramamento, perfeito? E tudo sendo centralizado numa caixa nível abaixo. Ah, Érico, mas como é que você vai tirar esse resíduo já dentro da caixa defensiva? Tem fazenda que tem o próprio pulverizador, já tem a ferramenta, o mangote para poder absorver essa água do nível de baixo. Tem fazenda que eu já vi que aproveita um desnível próprio do terreno e já canaliza num cano maior para cair direto no pulverizador por gravidade. A criatividade, nesse caso, que vai mandar. Perfeito? Aqui, ó, dá para a gente ter uma noção melhor do projeto, certo? Porque dá para ver nitidamente aqui, ó, a profundidade da caída e que todos os resíduos aqui, eles vêm parar aqui embaixo. Perfeito? Então, pessoal, esse é um exemplo do nosso cômodo defensivo ideal, certo? Ele é um projeto que é para ser feito a 4 mãos. Lógico que isso é uma inspiração. O fato é, todo esse material está disponível para download. No caso, as placas de sinalizações, esse projeto. Então, você aproveita esse material para poder implementar o melhor cômodo defensivo que você puder, de acordo com a realidade do empreendimento no qual está sendo certificado. Beleza? Muito obrigado e até a próxima aula.